Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Os nossos entrevistados são o subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial do Distrito Federal, Juvenal Araújo Júnior, e a Gabriela Cruz, que é coordenadora da Associação Mulheres pela Equidade. Então, nesta semana que nós comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra, um fato bastante emblemático no Congresso Nacional, né, que repercutiu nacionalmente, e que bom que isso repercutiu, que foi um deputado, um coronel deputado pelo PSL, que ele tirou um cartaz que estava lá. Vou pedir para o Neto soltar, porque a reportagem explica bem isso que eu estou querendo dizer. Solta aí, Neto. O parlamentar gravou um vídeo criticando o cartaz que menciona genocídio da população negra. A ilustração mostra um jovem negro algemado no chão. Ele teria sido executado por um policial que se afasta com a arma na mão. Isso é racismo. Policial de boina preta, arma na mão, sujeito negro. Isso quer o quê? Quer dizer o quê? Que a polícia só mata preto? Isso aqui não vai ficar na parede. Isso aqui é contra a polícia. A polícia está para defender a sociedade. A ação do deputado foi criticada por outros parlamentares. Falta de respeito, não tem conversa. Isso é racismo. É bastante complicado, a gente percebe a intolerância que a gente vê na sociedade refletido no Congresso Nacional e questionado depois, o parlamentar disse que faria de novo. Então, acredito eu que ele não tenha consciência desse ato agressivo que ele cometeu. E eu queria saber de vocês o que vocês pensam a respeito disso. Eu acho que independente do que ele pensava naquele momento, o posicionamento dele, ele não estava no direito de fazer isso, né? Eu acho que foi um processo antidemocrático. A democracia existe para isso. E também foi um ato racista, assim. Esse quadro, ele remete a nós negros, é uma questão humanizatória. Cada 23 minutos um jovem negro morre no nosso país. E muitos desses jovens são inocentes, porque historicamente o negro é o suspeito padrão da polícia. E aí, desculpa de interromper, ainda que não seja, não existe pena de morte no nosso país, né? Exato. Então, independente disso, o suspeito padrão, o negro sempre visto como marginalizado, e os dados são muito alarmantes. Nós precisamos unir as forças, sim, ao invés de nos dividir. Sim. Nós temos que unir, independente de correntes ideológicas, nós temos que ter um pacto de humanidade. Né? Nós temos que unir para erradicar a violência e morte no país. Não é nem diminuir esses dados, nós não queremos mais mortes. Né? Os nossos corpos negros não causam comoção social. Então, é muito infeliz, né? É um episódio muito triste de racismo, e isso mais do que nunca mostra o ambiente de intolerância que está instaurado no nosso país e mostra que nós precisamos realmente traçar um pacto de humanidade, onde vozes que historicamente foram silenciadas tenham vez e voz para poder romper com essas posturas que são inaceitáveis. Inaceitáveis. É uma imagem que choca muito, né, a gente. Só para detalhar ali, ele alega, ele mostra o quadro e alega que policial só mata a população negra. Mas esse quadro ele foi baseado num dado do Fórum de Segurança Pública, em que 2015, 2016, a população negra morta por policiais de folga ou a serviço é 3 vezes maior do que a população não negra assassinada por policiais a serviço ou de folga. Então, realmente ali retrata esses dados que são dados oficiais do Fórum de Segurança Pública. Mas quando a pessoa ela vê qualquer tipo de amostragem ligada à questão do racismo, aquela pessoa que já é um racista por si só, ele se incomoda. Né? Então, ele quer criar a sua narrativa, ele quer destruir aquela narrativa que é contrária ao que ele acredita. A questão da agressão, ele se incomoda e ele não aceita. Né? Então, se fosse qualquer outro quadro que remetesse à questão do racismo ali,
poderia ser a imagem... Seria a mesma. Porque é o que está dentro dele, ele externou o que está dentro dele. E tem uma frase que é muito interessante, não vou saber de quem é, que fala o seguinte: não adianta só você não ser racista, você tem que combater o racismo. E aí me lembra Martin Luther King também, quando ele fala: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É isso mesmo. Qual a minha responsabilidade diante de tudo isso que a gente está vendo na sociedade? É isso mesmo. É isso mesmo. Geralmente, quando a pessoa se sente incomodada, ela agride o outro. E deveria ser o contrário. Por que eu me senti incomodado? Deixa eu fazer uma crítica reflexiva. Deixa eu realmente pensar o porquê que aquilo me incomodou. E os racistas, realmente, quando eles se incomodam, como o secretário disse, eles externam essa raiva, esse sentimento raivoso. Por isso que terapia não faz mal para ninguém, né? Exatamente. Então, por isso que a gente diz, né, que precisa desse pacto de humanidade. Sim. As pessoas precisam se dar conta que eu não preciso ser negra para lutar contra o racismo, eu não preciso ser lésbica para lutar contra a lesbofobia, eu não preciso ser gorda para lutar contra a gordofobia. Eu preciso ser humana e eu preciso realmente preciso realmente unir as forças para que a gente possa romper com essas violências, essas múltiplas violências e opressões que ainda existem. E a gente não pode se calar diante disso. A violência ela não pode ser banalizada. E no caso do racismo, é bom deixar claro isso, Renato, que racismo é crime. É crime. Racismo é crime, ele tem que ser combatido, ele tem que ser denunciado. Exato. E as pessoas que praticam têm que ser punidas, né? Interessante você falar isso. É o Disque 180 que tem? Disque 100. Disque 100, perdão. Disque 180 é para agressão contra a mulher. Isso. É o Disque 100. E eu vi um dado que o número de pessoas que fazem alguma denúncia vem aumentando consideravelmente. E aí eu pergunto para vocês, vem aumentando a consciência das pessoas? Claro que a gente não vai saber essa resposta, né? Vem aumentando a consciência das pessoas e vem também aumentando o número de casos ou mais a consciência das pessoas? Qual a análise que a gente pode fazer? Porque cresceu muito, assim. Aqui em Brasília, se eu não me engano, foi mais de 70% o número de pessoas que fazem essa denúncia. Ou seja, as pessoas estão tendo mais consciência, obviamente, quem sofre, né? Com esse quadro, com essa situação. Sim, as pessoas, historicamente, como eu te disse, nós fomos silenciados, né? As políticas públicas de igualdade racial, elas foram importantes para que a gente pudesse saber e conhecer quais são os nossos direitos. Então, a partir do momento que a gente começa a ter acesso aos bens de informação e aos bens de serviço, claro que muito falta ainda chegar a esses bens de informação, esses bens de serviço às comunidades, mas a gente começa a denunciar. E as campanhas de ações afirmativas, de empoderamento, de autodeclaração, elas foram muito importantes para que nós nos reconhecesse e nós nos encorajassem para denunciar esse racismo. Então, a consciência, assim, ela é um fato que foi importante. Nós avançamos muito em denunciar e nos encorajarmos, né? Porque muitas vezes nós sofríamos essa violência calados, né? Silenciados. E as políticas públicas, né, como o secretário sempre diz, políticas públicas efetivas e permanentes. Então, elas são importantes e cada vez mais são importantes para que a gente possa ter esses mecanismos e poder ter essa coragem de lutar e garantir os nossos direitos. Beleza. A gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí, eu espero você.